forte sempre foi decisão. Jesus amado, decisão, meus jovens. Caraca, mano, eu acho que, meu irmão, decisão, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você tomar. Acho que pior do que chá de boldo é essa mesmo, essa eu segurei pra agora. Eu acho que pior do que você tomar chá de boldo é você tomar decisão, cara. Sim ou não, com certeza? Com certeza. O meu irmão mais velho, através de uma decisão dele, né, mudou a história da nossa família por inteiro. Ele conheceu a Sara Nossa Terra e ele me levou junto. Eu pedi pra minha mãe pra ir com ele, ela me autorizou e eu fui. E através da Sara, inicialmente eu queria ir em tudo, não tava nem entendendo o que estava acontecendo. Eu já topei logo para revisão de vidas e fiz a revisão. E assim como a Rafa falou, foi uma experiência muito boa para mim, que realmente me trouxe muitas coisas na minha vida, mas eu também não tinha feito uma decisão de verdade. Pasmem, gente, eu fiz todo o Instituto de Vencedores sem conhecer o Arena Jovem. Dá pra fazer isso? Joguem ela na fogueira! Queime! De verdade, assim, quando eu falo todo mundo se impressiona, mas é verdade, eu fiz o IV inteiro e eu nunca tinha ido à Arena. Só que eu sempre fui uma pessoa, assim, que tudo que começava eu ia até o final, né? E aí eu fui até o final do IV e eu tinha um sonho muito grande no meu coração, que era passar em Direito na UNB. E aí foi mais ou menos a época que eu fiz o meu revisão de vidas, né? Logo após eu conseguir essa vitória em minha vida, eu passei em Direito. E aí ocorreu o grande dilema, né? Que todo mundo passa algum dia. Infelizmente, a maioria das pessoas passa. Quando consegue o que quer de Deus, esquece, né? Esquece do que ele fez. A memória começa a ficar curta. Exatamente. E aí a UNB, você precisa ter muita cabeça para lidar com a UNB, porque senão ela te corrompe totalmente. Tudo de ruim que você pode encontrar no mundo está concentrado lá dentro. É verdade, né? Pois é. Ela é o reflexo das universidades no Brasil, né? Pois é. É porque geralmente você entra assim, aí a única coisa que você tem para assistir é o Chaves e ir pra igreja. Aí na hora que você tem algumas coisas que concorrem com a sua escolha, é nessa hora que a sua decisão vai ser provada e a gente vai descobrir o tamanho do seu sim. Exatamente. Aí eu comecei a negociar, né? E parei de frequentar a igreja por um tempo. Mesmo tendo já feito o IV, né? Terminado o IV, já. Mas você nunca foi aonde? Onde você nunca foi? Lugar de quê? Lugar de quê? Você não tinha decidido o seu destino, gente. Isso aqui é assim, né? As coisas estão todas coisadas aqui. E aí o que aconteceu? Eu comecei a experimentar das coisas que o mundo podia oferecer, né? Comecei a frequentar festa, coisa que eu nunca tinha feito até então. E aí teve um dia em que eu fui a uma festa e colocaram droga na minha bebida. E aí, mas assim, graças a Deus, me tiraram a tempo daquele lugar, porque com certeza se fizeram isso, eu poderia, né, ter sido abusada, roubada, qualquer outra coisa, mas graças a Deus eu fui tirada a tempo, Deus cuidou de mim até quando eu virei as costas pra Ele. Essa é a graça. Pois é, aí nesse dia eu realmente decidi, né, eu tomei a decisão e voltei pra igreja, e desde que eu decidi ir racionalmente, eu permaneci firme e forte, já conquistei grandes coisas, continuei na faculdade, já consegui várias oportunidades de emprego. Foi pro Arena? Fui pra Arena. Cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha? E aí eu decidi o meu destino, literalmente, assim, foi uma decisão que mudou o rumo da minha vida. Isso me faz só lembrar que nunca foi sorte. Sempre foi decisão. Só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro. Uou! Boa noite, Arena!
Eu quero que vocês tomem a decisão nessa noite, sabe, de dar uma boa noite, assim, de areneiro mesmo, de areneiro de raiz. Então, faz de conta que eu ainda não dei boa noite para vocês. Isso serve para vocês também que ainda estão em casa, por enquanto, né? Então, vamos lá. Faz de conta que eu ainda não dei boa noite. Boa noite, Arena! Uou! Que decisão boa que vocês tomaram, né? Incrível o testemunho de hoje, né, gente? Um testemunho forte, né? E falar sobre decisão, né? É falar sobre o princípio de tudo. É falar sobre o princípio da nossa vida cristã, né? Nós também tivemos que tomar uma decisão por Cristo, né? Agora, pegando um gancho no testemunho dessa moça, né, nós vimos que ela tomou a decisão inicial, né? Em todo o tempo ali ela disse que ela era decidida, não foi isso? E o fato dela ter tomado a decisão inicial, né, não deu a ela, né, a força, vamos dizer que seja assim, né? Não sei se seria bem essa palavra, de permanecer. Nós vamos entender, sabe, que todos os dias nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir permanecer. Nós precisamos decidir, sabe, aceitar o nosso chamado. Nós precisamos decidir por Jesus todo dia, em todo o tempo da nossa vida. Por algum tempo, né, ela faltou com essa decisão. Ela se deixou levar por amigos, por festinhas, né? Tantas situações ali em que ela foi envolvida, até que ela pôde reconhecer, né, qual era o lugar dela. E ela tomou a decisão, né, de seguir. E creio, né, que assim como nós, né, até hoje ela precisa tomar decisão de permanecer. Amém? Eu quero ler aqui a introdução com vocês, que nos diz assim, ó: Deus tem grandes promessas para a sua vida. Para mim também, viu? Ele tem uma história de sucesso, de plenitude para você e para a sua família. Porém, sempre existe um caminho entre as promessas de Deus e o cumprir delas. E é este caminho que se chama decisão. As decisões que você faz te levam a viver as promessas de Deus para a sua vida ou te afastam delas. Deus chamou e predestinou a todos nós para vivermos uma vida com propósito. Às vezes a gente fica falando, eu não acredito em predestinação, eu acredito em predestinação. Crente é predestinado ou não é predestinado? Tanto o crente como todos aqueles, né, que foram criados por Deus, foram criados sim, predestinados, né, para uma vida eterna, para uma vida de vitória, para uma vida de sucesso. Mas eles ainda não entenderam que todos os dias eles precisam decidir-se por isso. Eles precisam fazer as escolhas certas. E é sobre isso que nós vamos conversar mais nessa noite. Nós vamos entender, sabe? Vamos trazer alguns exemplos, sabe? De homens que temiam a Deus, que acreditavam em Deus, mas que tiveram decisões erradas. E nós vamos aprender também com os erros deles, para que a gente não precise cometer novamente. Amém? O nosso texto de hoje está lá no livro de Deuteronômios 30, 19. Você que tem a sua Bíblia aí pode ler, ou então acompanhe conosco. Deuteronômios 30, 19. Vamos lá, eu vou ler com vocês. Diz assim: os céus e a terra tomo por hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Palavra forte, né? E diante dessa palavra, vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando. Eu tomo a decisão nesse momento, né, de pedir a graça, a unção de Deus, de forma especial nesse momento da palavra, sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, sobre a minha vida como canal, que é o que eu sou nessa noite, e sobre a vida de vocês, como alguém que vai receber, né, e vai acolher bem na sua mente e no seu coração essa palavra. Amém? Eu ainda não orei, gente. Vamos lá. Senhor Deus, eu louvo e exalto o teu nome.
Nesta noite eu te glorifico, te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, de compartilhar a tua palavra. Pai, pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha sobre nós. Assim como eu falei, Deus, tanto sobre a minha vida, Deus, para que eu possa receber, acolher e transmitir a tua palavra, quanto à vida de cada jovem, de cada irmão e irmã que estão aqui presente, online, onde quer que estejam, que possam receber a tua palavra, que a tua palavra, Senhor Deus, possa germinar e que venha frutificar em cada coração. Me coloco à tua disposição, Senhor, me usa, fala, Senhor Deus, comigo e fala através de mim nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluias. Esse versículo que nós acabamos de ler, né, nos mostra, né, com clareza, né, e ainda diz assim, ó, que os céus e a terra, Deus tem como testemunha contra nós, que Ele colocou diante de nós, né, o direito, a bênção de escolher, né, entre bênçãos e maldições. Deus colocou diante de nós o poder de escolher entre a vida e a morte. Deus colocou diante de nós, né, esse poder, o poder de decidir, o poder de escolher. Nós temos liberdade para isso. Todos nós, né, independente de idade, todos nós, independente de credo, independente de toda e qualquer circunstância, todos nós temos a liberdade para escolher. Muitas vezes, né, como o pastor falou ali, né, a decisão, né, pode até aparecer para nós como um chá de boldo. E pode até muitas vezes descer amargando, né, e ser difícil. Mas algo que ele não falou, e acredito que muitos aqui saibam, né, é que o chá de boldo, gente, apesar de ser ruim, de ser amargo, de ser difícil de descer, ele traz benefícios. Né? Quando nós estamos necessitando tomar aquele chá de boldo, eu confesso para vocês que é difícil para mim esse exemplo, eu estou só pegando ali. É ruim para mim. Sou ruim de tomar remédio, de tomar chá, gente. Mas eu tenho entendimento, né? Que numa necessidade, né? Vamos supor que eu esteja num lugar, só tem chá de boldo como remédio, gente. Vou confessar, para mim tem que ser assim, né? Só tem chá de boldo como remédio. E eu tenho essa necessidade. É uma decisão muito difícil para mim. Talvez seja mais difícil do que para vocês. Mas eu tenho o entendimento de que aquilo ali vai me fazer bem. Pode até parecer ruim, né? Pode até ser amargo na minha boca, né? Mas vai me trazer cura, vai me trazer benefício. E assim devem ser as nossas decisões. O pior é quando a nossa decisão é como um chá de boldo, né? Que amarga na nossa boca, que é ruim ao nosso paladar e ainda faz mal ao nosso corpo. Ai, pastora, como assim? Sim. Nós podemos decidir entre bênçãos e maldição, entre o bem e o mal. E dependendo de qual for a sua decisão, né, pode ser pior do que o chá de boldo. Acredite nisso. Um grande exemplo que nós temos, sabe, na palavra de Deus, e é o exemplo que nós vamos usar hoje bastante, né, é de Josué. Nós sabemos que Josué, para você que não sabe, vamos lá, vamos aprender a entender um pouquinho melhor hoje. Josué foi um daqueles homens que eram escravos no Egito. Ele era tão escravo quanto os outros, não é isso? Quantos aqui conhecem, sabem sobre Josué? Josué substituiu Moisés, não foi no final das contas? Então, Josué, ele era escravo, assim como os outros, né, no Egito. Mas Josué, ele teve uma decisão diferente dos outros. Todos aqueles que viram os milagres de Jesus, não foi de Jesus, foi o milagre de Deus, né? Jesus estava lá com o Pai, ainda não tinha vindo. Para vocês entenderem, para mim não confundir, né, em vez de esclarecer. Os milagres de Deus, né? Todo o povo do Egito pôde ver, assim como o faraó, né? Assim como todo aquele povo que escravizava, né, o povo de Deus, o povo de Israel, eles também puderam ver. E os cristãos, né, aqueles que temiam a Deus, aqueles que diziam que serviam a Deus, eles também puderam ver, assim como Josué. Todos os milagres, né, todas as proezas, o grande livramento que Deus deu para eles, que Deus deu para toda aquela nação, para todo aquele povo. Mas nem todos tiveram a decisão certa
diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos problemas, não é? Muitos decidiram a murmurar diante das faltas, diante daquilo que eles julgavam, né, como necessário para eles, né? Cada um aqui tem o seu gosto, cada um aqui tem suas prioridades, cada um aqui tem as suas necessidades pessoais, né? Necessidades íntimas. A sua necessidade, muitas das vezes, pode não ser a minha, né? Mas o que nós precisamos entender, que independente da minha ou da sua necessidade, diante de todas elas, nós precisamos tomar decisões mais acertadas. Precisamos tomar decisões, sabe, que nos leve a ter o sucesso, né? Como o chá de boldo para alguém que está doente, né? Para alguém que está com algum problema na barriga, enfim. Uma decisão que venha, que pode até descer amargando, que pode até ser difícil de ser tomada, né? Mas que venha surtir efeito, que venha trazer cura, que venha trazer restauração, que venha trazer um bem-estar maior do que o mal-estar de consumir o chá, certo? E foi isso que Josué fez. Josué, ele passou falta também no deserto. Eu acredito que Josué, não sei se ele gostava de cebola não, que a Bíblia não fala, né? Mas a maioria ali gostava e sentia falta, não era isso? Eu não sei se Josué, se ele também gostava de cebola. Mas se ele gostava de cebola, ele escolheu, em vez de ficar reclamando pela falta de cebola, ele escolheu olhar os milagres de Deus. Ele escolheu contemplar a nuvem que protegia ele do sol. Ele escolheu fixar mais os olhos dele, sabe, na coluna de fogo que protegia ele à noite do frio. Diferente dos demais, que passavam pelas mesmas dificuldades, que passavam pela mesma situação. O que eu quero falar com isso? Que tem a ver aqui com a palavra. Cristão, homens e mulheres que conhecem a Deus, que têm experiência com Deus, que vivem milagres de Deus, também precisam tomar decisão todos os dias. Esse povo que saiu do Egito, eles saíram felizes, né? Depois que conseguiram vencer, quando chegou do outro lado do Jordão, eles dançaram, Miriam tocou tamborino, foi assim? Todo mundo dançou, é isso que a Bíblia fala? É, né, gente? Todo mundo dançou, todo mundo se alegrou, todo mundo achou que estava com a decisão certa, né? Mas aí, diante de algumas dificuldades, né, eles já se arrependiam. Né, eles já agiam de forma que não condizia com aquela decisão que eles haviam tomado, como aconteceu com a jovem. Né? Ela havia tomado uma decisão e daqui a pouco ela já estava voltando atrás na decisão que ela tinha tomado, não foi isso? Glória a Deus que houve tempo, né, para ela se consertar. Nós sabemos que com a maioria do povo de Israel que estava no Egito, né, que foi liberto, com a maioria deles não foi assim. Mas foi assim na vida de Josué, porque Josué, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das limitações, mesmo diante da falta, ele resolveu, ele decidiu, né, fixar o olhar em Deus. Ele decidiu olhar para as coisas boas, ele decidiu olhar, né, para as bênçãos mais do que para as dificuldades. E ele teve uma decisão acertada. Porém, não foi todo o povo que decidiu assim. Cristão, crente, homens e mulheres de Deus podem tomar decisões erradas? Tomam decisões erradas muitas das vezes? Pelo que a gente vê na Bíblia, sim, né? E não foi um nem dois, né? Foi uma grande massa, foi um grande povo, né, que decidiu murmurar e que mais à frente, né, depois de tudo, né, diante da falta deles, do suprimento de Deus, depois de tudo isso, eles ainda decidiram desobedecer. Eles ainda decidiram negociar, né? Não, nós não vamos passar, nós não vamos enfrentar os gigantes. E essa história vocês já conhecem bem, não é isso? Todo mundo conhece essa história? E você aí, já conhece essa história? Se não, é uma história incrível, é uma história tremenda. E é uma história, sabe, verídica, uma história com H, que você pode ir lá, você pode ler, você pode conferir, né, a grandeza de Deus através desse povo. Nós temos em nossas mãos, né, nós temos dentro de nós o poder da decisão. Não subestime o poder da sua decisão. Ela define a sua vida. São as decisões, ela define as nossas vidas, né? Nós vemos, voltando nessa história, que ali foi decidida, né, a vida
de Josué uma vida de bênção, uma vida de conquista, uma vida de superação, né? Superar suas limitações, superar suas faltas, superar suas dificuldades. E, em contrapartida, né, um outro povo, o povo que se rebelou, o povo que não quis acreditar, o povo que não quis guerrear, o povo que não quis lutar, o povo que decidiu pelo que eles julgavam, né, que era mais fácil, que seria mais cômodo ou mais seguro. Muitas vezes nós precisamos decidir e, de repente, diante das opções que nós temos, né, não nos parece seguro. Né? Quem acha que é seguro lutar e enfrentar gigantes? Não é difícil, é ameaçador. Mas nós sabemos que a nossa segurança está em Deus, que a nossa segurança está no Senhor. E Josué, ele apostou nisso. Josué, ele acreditou nisso. Josué, ele colocou nisso aí a decisão dele, diferente do povo. Então, nós precisamos entender que as nossas decisões tomadas, ela pode ou nos levar longe, nos levar para bem pertinho de Deus, né? Nos levar a momentos de exaltação, de crescimento, a momentos de conquista, de vitória, ou elas podem também nos levar para distante de Deus. Nós podemos tomar decisões, sabe, que nos afastam de Deus. Nós podemos tomar decisões, sabe, que prejudicam a nossa vida mais do que o amargo do chá do boldo. Nós temos esse poder. Nós temos o poder de escolher por uma vida extraordinária ou por uma vida, né, de derrota, por uma vida, sabe, com o final dela, uma vida de morte, né? E não estou falando disso só no final da vida, não, mas de morte diária, né? De fracasso, de morte de sonhos, de morte de projetos, de objetivos, né? De morte de, sabe, nós mesmos, sabe, a cada dia morrendo por dentro, abrindo mão, sabe, dos nossos projetos, abrindo mão, sabe, de coisas que vai nos avivar, que vai nos alegrar, que vai produzir em nós saúde. Isso é morrer aos poucos, isso é morrer diariamente. Eu vou trazer para vocês o exemplo aqui de 2 jovens. Um jovem que foi bem-sucedido, 2 jovens distintos, diferentes, e um outro jovem que foi um jovem, né, mal-sucedido. Os 2 tiveram oportunidades, os 2 receberam um convite, sabe, de alguém muito especial, de Jesus. Agora sim, Jesus, já na terra, né, Jesus já presente entre os homens. E o primeiro jovem que eu quero falar com vocês é sobre o jovem rico. Acredito também que seja uma história já conhecida por nós, né? E nós sabemos que esse jovem, né, ele chegou diante de Jesus, né, como alguém que conhecia a palavra de Deus ou que não conhecia. O que vocês acham? Vocês acham que o jovem rico, ele chegou diante de Deus como alguém que conhecia já a palavra, a lei de Deus, ou alguém que não conhecia? Alguém que conhecia, né? Nós vamos ler aqui a passagem onde fala isso. E este homem, né, ele era bem-sucedido, era um homem de negócio, era alguém, né, que tinha talento, ele era um homem íntegro, que cumpria os mandamentos e desejava mais de Deus. Olha que tremendo. Uma pessoa perfeita, não é? Pessoa perfeita para seguir a Deus. Ele era alguém que temia a Deus, ele era uma pessoa íntegra, ele era um homem inteligente, um homem bem-sucedido, e ele era alguém que queria mais de Deus. Por que eu falo isso? Porque aqui na passagem diz, né, lá em Lucas 18, do 18 ao 23, diz que ele se chegou diante de Deus, e ele falou assim, diante de Jesus, gente, e ele falou assim: bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, né, ele entendia, ele viu que Jesus era bom, ele teve esse entendimento, e ele teve vontade. Aqui mostra, né, que era alguém que queria mais de Deus, né? Ele queria a vida eterna. Ele não queria só ser bem-sucedido. Ele não queria ser só alguém inteligente. Não queria ser só alguém capaz. Não, ele queria a vida eterna. Ele desejava a vida eterna. E ele chegou diante de Jesus, né, cheio de polpa, e Jesus falou para ele o que precisava, né, que ele precisava guardar os mandamentos. E
Enfim, e sabe o que ele falou para Jesus? Você sabe o que ele falou para Jesus? Sabe o que o jovem rico falou para Jesus? Ele falou assim, ó, tudo isso eu tenho feito. Tudo isso eu tenho feito. Ele era um homem de Deus ou não era? Era, né? Ele era um homem que conhecia Deus. Ele era um homem que conhecia os mandamentos. Ele não só conhecia os mandamentos, ele disse que ele conhecia e que ele seguia, que ele procurava cumprir aqueles mandamentos. E aí Jesus fez um convite para ele, porque ele perguntou, o que mais me falta? Né? Aí Jesus olhou para ele, né? Jesus amou, e Jesus disse, vai, vende tudo que você tem e me segue. E o que esse jovem fez? Ele se entristeceu, né? Virou as costas e foi embora. E o segundo homem que eu quero falar com vocês é sobre Pedro. Pedro era um homem simples, né? Pedro era pescador. E Jesus também se achegou a Pedro, né? E convidou a ele, falou, Pedro, ele estava ali a pescar e o Senhor falou para ele, larga, né? O que você tem, vem e me segue. E no mesmo instante, né, ele largou as redes e seguiu a Jesus. Pedro, um homem comum, um improvável. No texto do Evangelho, vamos ver que Pedro era impetuoso. Em vários textos, né, em várias passagens na Bíblia, nós vemos que Pedro era todo, né, nossa, tomava, era daquele que arrancava a orelha de um, era daquele que dizia que Jesus, não vou deixar você cumprir, né, o seu propósito, eu não vou deixar você seguir com isso, eu não vou deixar que tirem a sua vida. Daqui a pouco Pedro nega. Enfim, Pedro era, aqui está dizendo aqui, Pedro era impetuoso, era um homem de emoções instáveis e imaturo. Eita! Pedro era. Nós estamos falando isso não é porque rotularam ele assim. Nós estamos falando isso, né? Está descrito isso aqui porque a Bíblia nos mostra isso. Não nos mostra porque ele teve esse rótulo, mas nos mostra pelas atitudes, né, no decorrer da palavra, né, que Pedro tomava. Pedro tinha muitas decisões impensadas, né? Pedro tinha atitudes assim, doidas, né? Vamos dizer, por impulso. Atitudes impensadas, mas Pedro, nesse devido momento aqui, ele largou as redes e seguiu Jesus. Nós vemos aqui que independe de classe social, né? Independe, sabe, de inteligência, independe, sabe, de toda e qualquer situação, Jesus, ele fez o convite para os dois. Jesus, ele fez o chamado para os dois. Aí nós vamos pensar assim, ó, como muitos pensam, né? E às vezes a gente pensa também, mas aquele jovem era rico. Aquele jovem, ele tinha muitos bens. Aquele jovem tinha dinheiro. Seria mais fácil para ele, talvez não seria, não? Nunca passou falta, tinha de tudo. Provavelmente ele teria recurso depois se precisasse, né? E Pedro, ele era pescador. Talvez fosse dono de barcos, né? Eu não me aprofundei nisso, né? Mas há quem diga, né, que era dono de frotas de barcos. Não sei, e também não quero entrar a fundo nisso. O que eu quero dizer, sabe, é que independente de pobre ou rico, independente de toda a cultura, né, ou da sua ignorância, todos nós precisamos tomar decisões. E todos nós corremos riscos de tomar decisões acertadas, que nos aproxima de Deus, ou tomar decisões que pode até ser docinha. Pensa aí numa coisa gostosa, num suco bom, bem diferente do chá de boldo. Pode até ser legal, né? Pode até ser um melado. Sei que é bom para você, né? Mas pode trazer uma dor de barriga. Enquanto o chá de boldo é amargo e cura, né? A dor de barriga, acho que é, né, gente? Chá de boldo é bom pro fígado, enfim, gente, é isso aí. Vocês entenderam o fio da meada, né? Enfim, você pode tomar algo gostoso, legal, facinho de tomar, confortável, como esse povo aí como esse povo de Israel, né? Diante da decisão, cara, acho que no caso ali, né, o amargo, o chá de boldo seria enfrentar os gigantes, né? Acho que eu vou tomar um caldo de cana, né? Acho que eu vou ficar do lado de cá,
mais saboroso. Lembrei, gente, caldo de cana, é docinho, é gostoso, geladinho, beleza. Bom de tomar, pastor Sandro ama caldo de cana. Eu não fico para trás também, não. Prefiro bem mais que chá de boldo. Mas, enfim, né? O caldo de cana pode não resolver o seu probleminha, né? A sua dor, o seu incômodo. E muitas das vezes nós precisamos tomar decisões, né? Que pode até parecer amargo, pode até parecer difícil, né? Mas que vai nos trazer saúde. E eu digo isso, saúde na área física, na área espiritual, né? Na área ministerial. E pasmem-se, na área profissional. Pensa aí numa área da sua vida. Pensa aí em algo da sua vida assim que você ama. Pensa aí naquele seu sonho, naquele seu projeto. Eu quero te dizer que a decisão acertada, né, que a melhor decisão, a maior decisão, que é como Pedro fez, largar tudo e seguir a Jesus, né, pode trazer sim, nós vamos ver por A mais B na palavra de Deus, sabe, sucesso para você em todas as outras áreas. Isso não é a palavra da pastora Marinei, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante que se nós buscarmos, né, o reino de Deus e a justiça dele, em primeiro lugar, na sua vida espiritual você vai bem. Está escrito isso aí na sua Bíblia? É assim que está escrito na Bíblia de vocês? Gente, nós somos Arena, vamos acordar. Em nome de Jesus, vamos tomar a decisão de nos manter acordados, ligados, com exceção da menina ali, que já foi. Mas enfim, gente, fala aí para mim, me diga, me responda, em nome de Jesus, né? Se nós buscamos o reino de Deus e a justiça dele, né, para as nossas vidas, você só vai ser bem-sucedido na igreja? Só quando você estiver na igreja? É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê, gente? De máscara mesmo, eu quero ouvir vocês. O que a Bíblia diz? Que nós vamos ser bem-sucedidos em quê? Todas as coisas. Agora é Arena, aí valeu. Nós vamos ser bem-sucedidos em todas as coisas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Deus, ele não chama ninguém para derrota, não. O nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de bênção. O nosso Deus é um Deus, sabe, de prosperidade. Sim, eu sempre falo. Aquele jovem rico, ele se apegou, né, ali às suas riquezas. O nome dele nem é conhecido, ficou conhecido como que o jovem rico, porque era tudo que ele tinha. Agora Pedrão ficou ali marcado, né? Negou, pintou e bordou, mas sabe o que o Senhor falou para ele? Tu me amas. Tu me amas. Pedro, tu me amas. E depois que ele respondeu, né? O que o Senhor confiou nele mesmo? Você imagina? Que confiança! Imagina, Deus, né, através de Jesus ali, na pessoa de Jesus, confiou nele, a igreja. Vocês têm noção do que é isso? Vamos fazer assim, só raciocinar um pouquinho. Jesus, ele veio para morrer, ele deu a vida dele pela igreja. Foi ou não foi? Sim ou não, gente? Foi isso, não foi? E depois, o Senhor Jesus, ele chega para Pedro e confia nele o que mesmo? Será que tinha valor para Jesus? Será que a igreja era algo assim preciosa? Era algo assim que valia para Jesus? O que vocês acham? Valia, né? Valia muito, nós valemos muito, nós valemos muito, nós valemos preço de sangue, e não foi sangue de qualquer um, não foi sangue de bode, não, foi sangue de um cordeiro, foi sangue de um homem, filho de Deus, que não tinha pecado, que em todos os momentos em que foi provado, tomou a decisão certa, e nos ensinou também, e nos mostrou que mesmo diante das tentações, ele passou assim ou não? Passou, não passou? Jesus passou por tentação? Em todas as áreas. Nas áreas de riqueza, na carne, através da fome, né? Em tudo. Ele foi tentado. E ainda assim, ele decidiu. Jesus, ele decidiu por mim e por você. Jesus decidiu por você.
entre a vida dele e a sua vida, ele decidiu pela sua vida, ele decidiu pela minha vida. Jesus, ele tomou a decisão, que glória a Deus por isso, né? Foi uma decisão mais do que acertada. Foi uma decisão que nos deu o direito de decidir, né? Se nós queremos o bem ou o mal. E quando nós optamos pelo bem, o nosso nome é reconhecido. Nós não somos o indigente. Nós não somos o jovem rico ou a jovem pobre, ou a jovem loira ou a morena, ou a baixinha ou a magrinha, ou a gordinha. E fala aí todos os zinhos que vocês quiserem, que vier na cabeça de vocês, né? Não somos. Nós somos alguém especial, pelo qual Jesus deu a sua vida. Ele viu valor em mim e em você, e ele decidiu por nós. Mas nós precisamos, como eu falei no início, nós precisamos decidir por ele todos os dias de nossas vidas, até que ele venha ou até que ele nos leve. Não basta, sabe, você ser filhinho de crente. Já falei sobre isso em um outro momento, em outra oportunidade. Não basta, né, você achar legal os louvores. Não basta você conhecer a palavra e admirar a palavra. Não basta você admirar a Deus, que era o que o jovem rico fazia, né? Ele admirava. E ele era um homem de caráter. Não bastou, né, para ele tomar a decisão certa. A decisão de ser conhecido, não só pela sua riqueza, né, mas por alguém que decidiu por Jesus, como Pedro. E olhando para a vida de Pedro, nós vemos assim, ó, que nós estamos sujeitos a erros, sim, né? Nós vemos que Deus, ele escolheu só os perfeitinhos, só os bons, só os riquinhos? Não, né? Deus escolheu pessoas imperfeitas, né? Deus escolheu pessoas meio doidinhas, né? Meio, né, espivitada, que enfiava os pés pelas mãos. Sabe por que ele escolheu? Porque ele estava disposto a ensinar, estava disposto a amar, ele estava disposto a se doar por ele. E aí, o que aconteceu, gente? O que aconteceu com Pedro? Ele precisou tomar a decisão de ser ensinado, de se deixar ensinar. Porque será que se ele não tivesse se deixado ensinar, será que Jesus teria confiado a igreja a ele? Você confiaria algo de muito precioso, né, a alguém que não se deixa ser ensinado? Que não se deixa ser tratado? Você confiaria? Pense em algo assim como a igreja. Algo precioso aos olhos de Deus. Aos olhos de Jesus. Aos olhos de alguém que é capaz de, sabe, de dar a sua vida. De morrer por ela. Forte isso, né, gente? Todos querem ter sucesso, mas nem todos estão dispostos a viver por um propósito. O maior fracasso de um homem é ter sucesso fora do seu propósito. Nós vamos entender aqui, ó, que ter a decisão pelo Senhor Jesus, ter a decisão por Deus, não é simplesmente conhecer a palavra, não é simplesmente falar a palavra de cor. Nós já falamos que tem uma pessoa que conhece bem a palavra, né? E que faz tudo contrário a ela. Nós conhecemos, né? Essa pessoa que sabe toda a palavra, que usa a própria palavra, né, para nos tentar, para tentar nos tirar do propósito, do caminho, né? Mas que não vivem essa palavra. Então não é, sabe, suficiente, né, que a gente conheça a palavra. É fundamental que nós venhamos todos os dias decidir a viver a palavra, decidir a praticar a palavra, decidir, sabe, em aceitar o chamado que o Senhor tem feito para cada um de nós, a validar, sabe, a morte de Jesus. Lá em Mateus 4, 18 a 20, né, diz assim: pescadores de homens. Então ele, deixando logo as redes, seguiu. Eu falei que ia mostrar aqui, né? Ele deixou as redes, ele resolveu seguir a Jesus. Outro versículo também que nos mostra, né, esse poder, né,
Está lá em Mateus 16, do 18 a 19. Eu vou ler aqui para vocês para ganhar tempo. Diz assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que coisa tremenda! Olha que coisa tremenda. Nós não perdemos nada, nada, quando nós decidimos pelo Senhor. Não perdemos nada, ainda que amargue, ainda que seja uma decisão difícil, nós não perdemos, nós ganhamos. Pedro, ele ficou conhecido, e ele pode até, né, ter falhado, mas ele nos traz um grande exemplo, né, de alguém que mesmo diante das suas falhas, mesmo diante das suas limitações, se arrependeu, se reposicionou diante do Senhor, assim como a jovem, né, que também falhou, que também errou, mas que se arrependeu, que se reposicionou. E enquanto nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade, nós temos a oportunidade de nos reposicionar. Dois homens que tiveram destinos completamente opostos, eles tiveram a oportunidade, né, de decidir, e também tiveram decisões completamente diferentes. Que nós possamos, sabe, decidir todos os dias, sabe, por seguir a Jesus, por cumprir o nosso propósito. Que nós possamos decidir, sabe, em ouvir a voz de Deus, em conhecer a palavra, em prosseguir a conhecer a palavra, e em viver dessa palavra, e usufruir, né, do melhor de Deus, e usufruir de todas as coisas, né, de tudo. Ele não nos deixa faltar nada. Aqui o Myles Morrow diz assim: eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. Esse homem aqui, né, é alguém também que é um grande exemplo para nós, né? É alguém que nós vimos, né, nós soubemos, né, ele já morreu, ele já está, né, no descanso, ou já está na glória, né, mas ele morreu, sabe, fazendo valer essas palavras dele, né, que é muito maior, né, é ter uma vida de propósito, que a nossa maior tragédia, né, não é a morte. Nós nos preocupamos muito, né, com a morte. Senão, a maioria aqui, né, todos têm medo, né? A gente fala assim: eu não tenho medo de morrer não, vai ali, passa na frente do carro. Nem deve fazer isso, né, gente? Mas o que nos impede de fazer isso, né, é o medo, é o desejo de viver. E isso é muito bom, está mais do que certo. Nós precisamos ter desejo de viver, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, né? Mas pior, né, pior do que a morte é uma vida sem propósito. Isso é muito forte. Nós vamos ver também que o que leva as pessoas boas a tomarem decisões ruins. Nós vamos falar aqui de alguns pontos, né? Porque muitas pessoas boas de coração falham em suas decisões e acabam colhendo as consequências ruins. Nós vimos, né, a comparação de Josué, né, e do povo que optou por ficar, né, por não atravessar o rio, por não chegar na terra prometida, por não enfrentar suas limitações, os seus gigantes. Eles tiveram consequências por conta da decisão ruim que eles tomaram. Não foi porque Deus é mau, não foi porque Deus não os deu oportunidade, não foi porque Deus fez acepção entre um e outro. Não, foi decisão deles, né? Eles optaram, né, pelo medo, eles optaram, né, pelo conforto, né? Enfim, a gente pode trazer vários paralelos, né, da decisão daquele povo, comparando com a nossa vida de hoje, não é? Porque a nossa intenção é trazer algo prático para a nossa vida. Então, a gente pode falar de comodismo, de covardia, não é? De medo de enfrentar a dificuldade, né? Medo da morte, né? De enfrentar os gigantes. Enfim, muitos viram, acharam que o lado de cá a terra estava boa, já era o suficiente. Enfim, comodismo, né? Conforto, se acomodaram e não quiseram enfrentar, e não quiseram, não tiveram a capacidade de decidir pelo melhor. Mas nós vimos que pessoas boas, pessoas, homens que temem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, também tomam decisões ruins. E nós vamos falar de
de algumas situações que levam homens e mulheres de Deus a tomar decisões ruins. A primeira delas aqui é o vitimismo ou posicionamento de vítima. Este é um dos fatores mais bloqueadores de uma vida extraordinária. Quando nós nos colocamos no lugar de vítima. Quando nós começamos a olhar para a nossa dor, nós temos dores, sim ou não? Temos, né? Nós temos dores, nós nos ferimos, nós nos machucamos, né? Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, que a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus, ela põe limite, né? No choro, no sofrimento, na dor. Né? A palavra de Deus diz, ó, bora lá, né? Chorou, botou para fora, né? Demonstrou os seus sentimentos, agora vamos lá, né? Vamos nos alegrar. Vamos que amanhã vai chegar, né? O dia vai raiar e nós precisamos sair desse lugar de alguém que está, sabe, sofrendo, de autocomiseração, daquela pessoa que, sabe, olha para a sua dor e acha que a dor dela é maior do que a dor do mundo inteiro, acha que a dificuldade dela é maior do que a de todo mundo. E ela começa a alimentar aquela dor, ao invés de alimentar a esperança, ao invés de alimentar as promessas que Deus tem feito, fazem como aquele povo, murmuram, olham para a sua dor, olham para a sua dificuldade. Oh, coitadinho de mim, é que não tem aquelas cebolas deliciosas que eu tinha lá no Egito. Oh, meu Deus, lá eu comia carne, aqui não tem carne. Enfim, sabe, em vez de olhar, né, como eu falei, como Josué, olhar aquela coluna ali, sabe, os aquecendo, olhar aquela nuvem, e tantos milagres e tantas maravilhas que o Senhor fez diante daquele povo. Tantos milagres e tantas maravilhas Deus tem feito, sabe, para nós, no nosso dia a dia. Nós precisamos, sabe, acordar, sabe, e falar, Senhor, todos os dias, dá-me, Senhor Deus, sensibilidade, dá-me visão, sabe, para que eu possa ver, para que eu possa sentir, sabe, o teu cuidado, para que eu possa ver os teus milagres hoje, para que eu possa ver os teus livramentos hoje, para que eu não venha ficar presa, sabe, às minhas dores, para que eu não venha ser alguém que fica só, sabe, vivendo a autocomiseração e não consegue ir adiante, e não consegue deslumbrar aquilo que Deus tem, sabe, e não consegue ver que diante daquela dificuldade, que passando por ela você vai se tornar alguém mais forte, alguém vitorioso, alguém mais do que vencedor, né? Alguém melhor do que antes. Outra questão, culpar os outros. Eita, que isso aí vem lá do Éden, gente. Essa história de culpar o outro vem lá desde Adão. E nós até hoje, né, nós já fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Tem que correr agora, gente, para finalizar. Nós ainda vivemos isso. Nós ainda usamos esse artifício, essa artimanha que veio de Satanás. Que veio do quinto dos infernos, como diz o outro. Né? Para nós ainda usamos isso. Adão teve a ousadia, Adão teve a capacidade, né, de culpar a Deus, né? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste me apresentou esse fruto, ela me deu, né, e aí eu comi. Ele não só culpou a mulher, não. Ele não se dava por satisfeito, ele culpou o próprio Deus. E muitas vezes nós agimos assim. Nós culpamos a circunstância, nós culpamos o dia mau, nós falamos da chuva, nós falamos do sol, Jesus amado, nós culpamos Deus como Adão e o mundo inteiro, né? Para nós tomarmos a decisão errada. Ou para justificar uma decisão errada, uma decisão equivocada que nós tomamos. Nós precisamos, sabe, ter um coração de Pedro. Nós precisamos olhar para o nosso erro, olhar, sabe, neguei, Senhor, neguei a Jesus. Nós precisamos olhar, sabe, para aquele momento e chorar amargamente. Isso precisa doer em nós. Isso precisa doer a ponto de trazer mudança. A ponto, sabe, de queimar no nosso coração. Nós não podemos ficar olhando para as situações erradas, para as nossas decisões equivocadas e viver nos justificando. A culpa é da pastora, a culpa é do pastor, a culpa é desse calor que está fazendo aqui, que misericórdia, né? A culpa... E por fim, né, nós culpamos o diabo. Ah, foi a serpente que me enganou. Não é isso? Por fim, nós culpamos o diabo. Mas no começo da palavra, eu falei o quê? Que Deus, ele nos deu o poder de quê?
Deus não deu poder de quê, gente? Poder de decisão, não foi isso? Então, o culpado, sabe quem é o culpado? Pelas nossas falhas, pelas suas falhas. Sabe quem é o culpado pelos seus fracassos? Sabe quem é o culpado pelas suas angústias, pelas suas amarguras? A terceira e última, né, é a falta de clareza no propósito de vida. Esse, gente, vou até ler aqui um pouco para vocês, para mim não esquecer de nada. A falta de propósito, a falta de clareza no propósito de vida é uma das maiores causas de decisões ruins em todos os aspectos da vida. Quando falta clareza, falta também fé. Sim, porque a palavra de Deus diz que a fé é o quê? Jesus amado, vamos projetar aí Hebreus 11:1. Vamos projetar Hebreus 11:1 para que a gente possa lembrar. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é o quê? É a certeza. A fé é a certeza. Então, se tem nos faltado certeza, se nós temos dúvida, né, se a gente fica assim, meio sem saber, né, no momento de decisão, né, se a gente fica sem saber, né, no momento de optar pelo nosso chamado ou não, isso é falta de fé. Porque a fé nos traz clareza, a fé nos traz certeza. A fé nos traz certeza. Se você e se nós somos homens e mulheres de fé, nós precisamos ter certeza. Certeza. Fé. A gente pode colocar, né? Não é, né? Mas trazer é um sinônimo, né? Fé, a gente pode botar aí igual certeza. Quando a gente crê, quando a gente realmente acredita, nós não temos dúvida. Nós não temos dúvida, sabe, que quando nós escolhemos Jesus, que quando nós optamos por Deus, né, nós vamos ter sucesso. Não só na nossa vida espiritual, não só na nossa vida ministerial, não só na nossa vida profissional. Nós vamos ter sucesso em todas as áreas de nossas vidas. Nós vamos ser mais do que vencedores, porque é isso que a palavra de Deus diz. O seu propósito está intimamente ligado a resolver no mundo aquilo que mais te incomoda. O que mais te incomoda nesse mundo? O que mais, sabe, te entristece? O que mais dói na sua alma nesse mundo? Isso para mim foi muito forte. Entender que o meu propósito está, sabe, em resolver aquilo que me dói. Agora eu quero te dizer, se olhar para esse mundo, se olhar para a situação que nós vemos lá fora, se isso não causa dor, se isso não nos incomoda, tem alguma coisa errada dentro de nós. Tem alguma coisa muito errada. Nós precisamos entender, né, o que é prioridade na nossa vida. Nós precisamos entender, sabe, se cumprir o nosso propósito, se decidir por ele, nos traz conflito, falta-nos fé, falta certeza, falta convicção daquilo que nós somos em Deus, daquilo que Deus é em nós. Todas as coisas são importantes, tudo tem o seu lugar. O que está sem funcionar é uma anomalia, e anomalias devem ser tratados. Ou seja, gente, tudo aquilo que não está indo bem, tudo aquilo que você não está conseguindo vencer, tudo aquilo que você não está conseguindo, sabe, romper, conquistar, seja na vida profissional, seja na vida ministerial, em todas as áreas, em todas. Porque todas as coisas, né, nós alcançamos, nós somos abençoados e bem-sucedidos, né, quando nós buscamos o reino de Deus. Então, se alguma coisa não vai bem, nós precisamos entender, né, que há uma anomalia, alguma coisa está fora do lugar dentro de nós. Deus, ele nos capacita, ele nos dá graça, sabe, para alcançarmos sucesso em todas as áreas. Nós não precisamos e nem devemos abrir mão, né, das coisas de Deus. A conclusão: Deus te chamou para ser uma pessoa de referência, para tornar-se exemplo para as pessoas. Isso não apenas isso não apenas em uma ou outra área de sua vida, mas em todas
todas, profissional, pessoal, financeira, relacionamento, ministerial, espiritual. Muitas decisões podem te afastar da dor e gerar prazer, mas a grande conquista da sua vida depende de uma decisão profunda e real que irá construir a sua forma atual de agir, sentir e pensar, a fim de fazer a diferença, tanto em você quanto na vida das outras pessoas, assim como fez na vida de Josué, e assim como Josué fez. A decisão dele não foi única e exclusivamente para a vida dele. A decisão dele levou todo aquele povo a avançar, né? Aqueles que acreditaram. Todos os dias você precisa escolher entre ser um adulto ou uma criança, entre ser forte ou fraco, entre ser corajoso ou medroso. Só a Gabi ali, né, com algumas exceções aqui, nessa questão de escolher ser um adulto ou uma criança. Né, elas são crianças. Mas nós aqui, que já somos adultos, que já alcançamos a maturidade, todos os dias nós temos esse poder, sabe, de escolher. Nós precisamos escolher, agir, sabe, como homens e mulheres de Deus e tomar a decisão mais acertada, sabe, como a decisão de Pedro e muitos outros, né, aceitar, sabe, o desafio de seguir a Jesus, né, de romper, de conquistar, independente se vai amargar ou não, sabendo que no final a terra mana leite e mel, né? Sabendo que no final há grandes frutos, a vitória, a conquista, os gigantes vão cair,